Olá pessoal, tudo bem? Então, estou de volta aqui. No vídeo anterior, eu fiz a instalação do Visual Studio 2012 Express, tá? E agora eu vou iniciar ele para a gente começar a ver como que ele funciona. Então aqui, né, no menu iniciar do Windows, essa máquina é uma máquina virtual que eu estou utilizando, tá? Que eu criei só para isso. Ela está com 2 gigas, então vocês podem ver que qualquer computador, né, assim relativamente atual, vai conseguir rodar tranquilamente. Se você tem um computador aí com pelo menos 4 gigas de memória, Windows 7, você consegue rodar bem com bastante naturalidade, tá bom? Então a gente vem aqui no menu iniciar, todos os programas. Nós temos o Visual Studio 2012 e o Express, tá? Dentro do Express, a gente vai vir nesse aqui, ó, é VS, né, de Visual Studio Express for Desktop, tá? É esse aqui. Vamos até criar um atalhozinho dele aqui, ó. Cliquei com o botão direito, enviar para área de trabalho. Vamos deixar ele aqui, que é mais fácil, certo? Então, vamos abrir. Tá. Aqui nós temos a tela inicial, tá? Aqui, ó, Start Page, né? Página inicial, vamos colocar assim, tá? Aqui você tem como saber, tá, o que há de novo em cada linguagem. O Visual Studio, se vocês não assistiram o meu vídeo anterior, eu recomendo assistir, tá? Vai estar aqui no cardzinho aqui do YouTube. O Visual Studio ele traz essa versão 2012 Express, ela instala a C Sharp, o Visual Basic, que é a linguagem que nós vamos trabalhar, tá? E a C++. Tem também a WPF. E aqui ele traz mais ou menos o que há de novo, né, nos formulários do Windows, tá? Aqui nós temos a opção de criar um novo projeto, de abrir um projeto existente. Caso tenha já feito algum projeto, ele vai trazer aqui. Tá aqui esse projeto agenda. Eu tinha feito, né, um vídeo. Eu até já arranquei ele, já tirei. Só que o vídeo ficou longo e na hora que eu fui, né, codificar o vídeo para jogar para o YouTube, o vídeo deu erro. Então eu vou fazer vídeos menores, que assim também é bom para vocês, né, que vocês vão assistindo só o que realmente interessar. Então nessa página aqui inicial, tá, do Visual Studio, a gente tem a opção de deixar ticado para fechar ela automaticamente quando nós carregarmos algum projeto. Então se eu clicar aqui em novo projeto ou abrir, né, um outro projeto, ela vai fechar sozinha. E temos a opção também de sempre mostrar ela no início. Então se tiver ticado, sempre que eu abrir o Visual Studio, eu já terei ela aqui, ela já aparecerá. Se eu tirar o tique, ela não vai aparecer mais, tá? Depois vocês também vão ver como já abrir, depois que vocês criarem um projeto, você não precisa abrir o Visual Studio, né? Você vem aqui, abre o Visual Studio para depois carregar o projeto, não precisa, tá? O projeto ele é composto por muitos arquivos, e um dos arquivos, que é o arquivo principal do projeto, ele é a mesma coisa que você clicar num documento do Word ou numa planilha do Excel. Vai abrir o Word ou vai abrir o Excel. Então esse arquivo, se você clicar nele, já vai abrir o Visual Studio no projeto, tá? Isso é bem legal. Mas vamos lá, vamos aqui na opção de novo projeto. E pessoal, eu vou explicar essa tela e vou mandar criar o projeto. E aí eu vou parar esse vídeo e depois eu vou fazendo o vídeo das telas do projeto. Porque o vídeo anterior que eu fiz, que eu perdi o arquivo, ele ficou muito grande. Tá? Então acaba ficando cansativo aí para quem está assistindo. De repente quem está assistindo quer ver algo específico, tá? Então vamos lá. Em novo projeto eu tenho opção aqui, eu tenho templates, tá? Esses templates eles são tipo assim, coisas prontas, né? Um caminho, é o caminho das pedras, tá? Vamos dizer assim. Já é o caminho a seguir. Eu quero criar um programa do Windows, então eu já tenho aqui um projeto que eu vou utilizar como base para criar um programa do Windows, tá? Então aqui no template, lembrando que a gente vai trabalhar com a linguagem Visual Basic, conhecida como VB.NET,
aqui nesse Visual Studio, que é a versão 2012 Express, tem o Visual C Sharp, C++, e tem algumas outras opções. Só que a gente trabalha, nós, né, iremos ter essas aulas, esses vídeos sempre no Visual Basic, tá bom? Então, dentro do Visual Basic, nós temos essas opções de projetos. Então, nós temos o Windows Forms Application, que traduzindo é aplicação de formulários para o Windows, né? Basicamente isso. WPF Application é um outro tipo de aplicação, ela é mais recente. Eu não manjo muito, tá? Até tentei fazer algumas coisas, mas eu achei ela bem diferente do que eu tô acostumado, tá? Temos o Console Application, que é basicamente fazer aplicação para o DOS, que é essa telinha aqui. Os mais antigos aí e os programadores, eles sabem como mexer com essa tela. Geralmente os programas, né, feitos para o DOS são programas muito rápidos, né, programas que executam em segundo plano, porque eles não têm que ficar carregando um monte de coisa, né, que os programas do Windows teriam que carregar. E biblioteca, né, classe de biblioteca, que é um tipo de programa mais complicadinho, ele é compartilhável, vários outros programas utilizam ele, é algo bem interessante, mas não vai ser o foco, tá? Das minhas aulas. Os meus vídeos, né? Eu focarei mais aqui no Windows Forms Application, tá? Nome. Aqui eu vou dar um nome para o projeto. Quando você abre um programa, então vamos lá, você tem aqui, por exemplo, a calculadora. O nome dela é calculadora. O nome desse programa é calculadora, entendeu? Então aqui, o primeiro projeto que eu quero fazer com vocês, inclusive de forma bem prática mesmo, vai ser uma agenda. O legal da agenda é que ela, apesar de ser simples, ela utiliza uma quantidade razoável de controles, tá? Controle, tudo que você está vendo aqui na tela é um controle. Por exemplo, esse controle aqui é um controle de texto, tá? Onde eu posso escrever um texto. Na frente do controle de texto nós temos essa palavrinha aqui, name, né? Que é nome. É um controle também de títulos, né? Conhecido como label. Você tem botão, controle. Você tem a opção de ticar, é um controle, tá? Você tem aqui uma lista, é um controle. Você tem aqui o que a gente conhece como tree view, é um controle também, e por aí vai, tá? Então, a agenda, ela utiliza bastante controles. Ela vai utilizar o botão, vai utilizar texto, vai utilizar o label, vai utilizar listas, tá? Então, apesar de ser simples, ela é ótima, é um ótimo exemplo, bastante rico de opções, que inclusive a gente vai trabalhar com um banco de dados, tá? Eu quero compartilhar com vocês como criar um banco de dados em tempo real. Então imagine que geralmente, tá, em caso de programação, quando tem banco de dados, o programa de instalação ele tem que criar esse banco de dados, ou então você já tem que ter um servidor de banco de dados ali disponível. Só que nós temos o banco de dados do Access, por exemplo, que a biblioteca dele já está no computador, e esse computador aqui ele não tem praticamente nada instalado nele, tá? Tenho só o Visual Studio. Tudo isso aqui que você está vendo foi adicionado pelo Visual Studio. Então antes do Visual Studio só tinha esse aqui, ó, Microsoft.NET Framework 4.7.1. Se vocês olharem o vídeo anterior, vai ter lá essa telinha quando eu fui, antes de eu instalar o Visual Studio. Tinham esses dois e o adicional para máquinas virtuais, né, do VirtualBox, entendeu? Tinham esses três instalados, se eu não estou enganado. Não tinha mais nada além disso. Então todo o resto aqui foi o próprio Visual Studio que instalou, tá? Então o legal do banco de dados do Access, lógico que ele é para projetos pequenos, tá? Não, você vai fazer um projeto aí com
30 pessoas acessando milhões e milhões de informações, você não vai utilizar a linguagem, o banco de dados Access. Alguns nem consideram um banco de dados, essa é a verdade, né? Aí você vai trabalhar com algo mais robusto, tá? mais potente, né? Mas para projetos menores, né? Projetos simples, o Access é muito bom. Então a agenda vai também permitir a gente fazer essa mostrar para vocês como criar ali o banco de dados em tempo real, como acessar, como gravar os dados, tá bom? Então beleza, então voltando aqui, né? Então o meu projeto vai se chamar agenda. Então tá aqui, agenda. Quando eu salvar ele, quando eu for executar, ele vai ter o nome agenda, certo? Aqui é o lugar aonde ele será salvo. Então aqui o Visual Studio já escolheu, né, dentro dos documentos, né, da pastinha Visual Studio 2012, uma pasta projetos, tá? Então esse c2.users/virt é o nome do meu usuário. Então se eu clicar aqui, tá, eu já vou estar dentro desse c2.users/virt, tá? Aí vamos ter aqui os documentos. Documentos, aqui está em inglês, né? Visual Studio 2012, projetos. Claro, está vazio, né? Porque eu não criei o projeto ainda. Solução. Gente, de uma forma bem simples, para não ficar muito complicado, uma solução pode ter um ou mais projetos, tá? Então assim, programas maiores ou em ambiente de testes, muitas vezes você cria uma solução e coloca vários projetos dentro para testar. Principalmente se você está criando um controle de usuário, que mais para frente eu vou mostrar, você vai utilizar isso que eu estou dizendo. Mas não vamos complicar, tá? Você vai criar um projeto só, automaticamente vai ser uma solução só, ok? Então vamos dar um ok. Então ele criou o projeto. Eu vou fechar aqui. Isso vai, toda a explicação aqui vai ficar para o próximo vídeo. Se a gente for lá na pastinha, então a pasta do usuário, subpasta documentos, subpasta Visual Studio 2012, subpasta projetos, teremos a pasta do nosso projeto, tá? O que eu já vou fazer aqui para vocês, que vou fechar aqui, tá? Fechei o Visual Studio. Fechei. Eu quero abrir esse projeto. Eu preciso ir lá no Visual Studio, abrir, mandar a opção de abrir, vir tudo nesse caminho? Não. Eu clico duas vezes aqui. Olha que interessante. Pronto, o projeto já está carregado, tá? O que eu posso fazer também? Eu posso clicar com o botão direito, enviar para a área de trabalho. Ele vai criar um atalho. Igual eu criei aqui o atalho do Visual Studio, eu acabei de criar um atalho do meu projeto. Eu não gosto muito dessa opção. Geralmente o que eu faço? Eu venho aqui antes, e eu crio o atalho da pasta, tá? Então enviar, criei o atalho. Pronto, criei o atalho da pasta. Ele pôs número 2 aqui porque, né, vai ficar exatamente o mesmo nome. Vamos apagar esse aqui do projeto, que aí a gente pode deixar sem esse número 2. Por que eu acho legal isso? Porque se eu clico aqui, eu já tenho acesso ao projeto. Tá? Agenda. Por que eu tenho agenda? Por que eu tenho duas pastinhas do agenda? Tá vendo? Projetos, agenda, agenda. Esse primeiro agenda aqui é a solução agenda. Lembra que eu falei que uma solução pode ter um ou mais projetos? Então você imagine se essa minha solução agenda tivessem 3 projetos. Então eu teria uma pasta aqui para cada projeto, tá? Então, ok. Beleza, entrei, tá aqui, agenda. Imagine que eu quero salvar outros arquivos aqui dentro. Então, eu ter criado um atalho da pasta me facilita fazer isso, tá? Porque eu entro e aqui dentro eu posso salvar arquivos. Lá na frente eu vou mostrar para vocês, como por exemplo um ícone do meu projeto. Eu quero que o meu projeto tenha um ícone, tenha uma carinha, né? O arquivo. Eu tenho como salvar lá dentro, tá bom? Então, gente, é isso, tá? Nesse vídeo eu vou ficar somente nesse contexto, porque eu quero ir no detalhe com vocês, e aí senão o vídeo fica muito longo. Beleza? Tudo de bom para vocês.